Pois bem, turma, então a gente viu na aula passada dedução da equação de difusão de calor, e aí ela está escrita aqui em cima dessa forma também. O que significa? Se o K, né, a condutividade térmica do material for constante, você pode tirar da derivada e dividir pelo ρCp, que está do lado transiente da equação. Então, K sobre ρCp é uma nova propriedade termofísica chamada de difusividade térmica. Se você fizer a análise dimensional aqui, né, K watts por metro Kelvin dividido por ρ, que é quilo por metro cúbico, e Cp, que é joule por quilo Kelvin, você vai obter a unidade de alfa de metro quadrado por segundo. Então, alfa, né, a difusividade térmica mede a capacidade que o material tem de difundir o calor, ou seja, de transmitir o calor por difusão ou condução, ok? Bem, o gradiente de temperatura, então, de segunda ordem, ele vai ser o que a gente viu para coordenadas cartesianas, derivada parcial da temperatura em relação a x, y ou z, o somatório o divergente, né? Somatório de cada terminho aí. E aí você tem também para coordenadas cilíndricas. Então a sua equação de difusão de calor pode ser adaptada dessa forma para coordenadas cilíndricas e para coordenadas esféricas de acordo com o gradiente de temperatura para cada geometria, ok? Depois tentem deduzir esses gradientes partindo dos jacobianos para cada coordenada, cilíndrica e esférica. Bem, essa equação, então, equação diferencial parcial, é de cunho de segunda ordem em relação ao espaço, ao gradiente de temperatura aqui, e de primeira ordem em relação ao tempo. Ou seja, para poder solucionar essa equação, a gente vai precisar o quê? De duas condições de contorno e uma condição inicial. Para caso de transferência de calor, a gente vai ver então agora quais são essas condições de contorno e quais são essas condições iniciais para poder tentar resolver um exercício e colocar em prática aí o que a gente tem para resolver essa equação, ok? Então, existem três condições iniciais aí que podem acontecer nos problemas de transferência de calor. Você pode ter uma temperatura constante na superfície, né? Um exemplo, em regime permanente, você ter uma tubulação sempre a determinada temperatura, né? A superfície sempre a determinada temperatura. Então, você tem esse primeiro caso aqui, onde a temperatura da superfície é conhecida em relação ao tempo e em relação à posição que você conhece, no caso aqui, imposta como zero. Ou seja, a sua primeira condição, né, aqui nesse caso, de contorno vai ser um T de posição x, né, igual a zero, T de zero, para qualquer tempo, igual a uma temperatura conhecida, T de superfície TS. Você pode ter também um fluxo constante na superfície, uma tubulação, por exemplo, de um CSP, onde está incidindo sempre um fluxo solar de energia na tubulação, né, para poder aquecer o fluido. Então, nesse caso, você tem um fluxo de calor conhecido. Então, fluxo de calor na superfície, que vai ser igual ao calor transferido por condução na parede da tubulação ou de qualquer sólido que você tenha. Ou seja, lei de Fourier menos K dt dx em x igual a zero. Okay? E você pode ainda ter também um fluxo de convecção conhecido na superfície, onde você está passando um fluido, por exemplo, né? Um fluido a determinada temperatura naquela superfície, numa chapa metálica, por exemplo, e aí você conhece o calor que vem com esse fluido, então você conhece o fluxo de convecção.
Ou seja, o fluxo de convecção, nesse caso, o fluxo na superfície, é transferido por convecção para a superfície do sólido, que é transferido por condução. Então, o fluxo da superfície é igual a um H, lembrando, né, lei de resfriamento de Newton, H, temperatura da superfície, menos T infinito, que é igual ao fluxo de calor transferido por condução, menos K dt dx, na mesma posição, x igual a zero. Ok? Então, vocês têm essas três condições, três casos aí de transferência de calor que podem acontecer para a gente poder resolver e solucionar a equação de fusão de calor, certo? Bem, então eu escolhi um exercício aqui para a gente poder aplicar essa questão da condição de contorno, equação de fusão de calor. O que acontece? Aqui nesse exercício a gente tem uma pastilha de reator nuclear. Então a gente vai ter uma geração de energia, aí ele deu um Q volumétrico de 5 vezes 10 a 7 watts por metro cúbico, e é conhecido também o perfil de temperatura em função do raio. Então a gente conhece como que a temperatura está variando em função do raio, de acordo com essa equação A mais B R ao quadrado, onde R é o raio. Essa temperatura está em graus Celsius e dá o valor de A, que é 800 graus Celsius, B, menos 4,167 vezes 10 a quinta graus Celsius por metro quadrado, dá a condutividade térmica 30, o Rho 1100 e o CP do material 800 joules por quilokelvin. E aí ele pergunta qual que é a taxa de calor Q', lembrando que nesse curso Q', a taxa de calor é dada em watts por unidade de comprimento, então qual a taxa de calor? Watts por metro. Fluxo de calor são Q duas linhas, que é watts por metro quadrado, é por área, ok? Então, qual a Q' em R igual a zero, sendo que R é igual a zero é no centro do cilindro da pastilha, do reator, e R igual a 25, sendo que o diâmetro da pastilha é de 50 milímetros. Bem, então partindo lá da equação de fusão de calor, ele pede para tratar esse caso como um regime permanente, ou seja, a gente não vai ter o termo transiente da equação de fusão de calor, e unidimensional. Então, considerando que a geração de calor interna do material é transferida apenas, né, em função do raio, ok? Unidimensional, você vai ter que, vai sumir o termo de Y, no caso como é cilindro, né? Z e θ, você tem o termo de geração de calor e vai sumir o termo de transiente, você tem também o termo unidimensional em função do raio. Ok, só que aqui ele pergunta em termos de lei de Fourier, quantidade de calor. Você pode calcular também pela taxa normal, que é o Q igual a menos K vezes a área dt dr. Bem, quem que é essa área, né? Aqui derivada é exata, porque você sabe que é transferido unidimensionalmente. Quem que é essa área, né, na lei de Fourier? Essa área é a área transversal à taxa ou ao fluxo de calor. Então, a área transversal aqui é a lateral, que é igual a menos K, a área 2πrl dt dr. Bem, como ele quer essa unidade aqui em watts por metro, a gente pode passar o L que a gente não conhece para cá, e você vai ter que taxa sobre L em watts por metro é igual a 2πrk dt dr. Quem que é a derivada da temperatura em função do R? Bem, você conhece a função da temperatura, né? Temperatura em função do raio é A mais BR ao quadrado. Então, a derivada vai ser o quê? 2BR. E aí eu vou pegar e vou substituir aqui.
vezes a derivada, que é igual a 2BR. Então, a sua equação ficou menos aqui, 4 menos 4 pi menos 4 pi b k, tudo constante isso aqui, r ao quadrado. E aí ele quer saber qual que é essa taxa de calor no raio 0 e raio 25 milímetros. Lembrando que as unidades estão em metro, então passar isso aqui para metro e substituir no valor de Q' para R igual a 0, essa taxa de calor vai dar 0, e substituir no Q' para R igual a 25 milímetros, né, em metros, vezes 10 a menos 3. Vocês vão encontrar o valor aqui, ok?